Responda rápido, o que mais te preocupa hoje? A resposta está diretamente relacionada à sua personalidade, porque o que nos motiva nos faz agir. Hoje, vamos falar sobre as 12 camadas da personalidade, seus sofrimentos e objetivos. Everybody, I know you can believe in yourself. If you believe in yourself, you will know how to ride a bike. Give me some thumbs up. Thumbs up, everybody! All right. For rock and roll! Você observando a conduta de qualquer pessoa e a sua própria, você verá que todos os elementos que compõem uma personalidade estão presentes no outro também. Why is no one else doing these things? What's your pain threshold? Yeah. Well, if it's real high. Sejam bem-vindos ao Insight BP. E o assunto de hoje são as 12 camadas da personalidade, teoria sistematizada pelo professor Olavo de Carvalho. Fenômenos psicológicos descritos por Piaget, Freud, Jung, Lacan, Zonde, Frankl, dentre outros, também são abordados na teoria das 12 camadas. De acordo com o professor, essa teoria é uma análise das fases da vida, infância, adolescência, as várias etapas da vida adulta e, finalmente, o fim. Cabe ressaltar que ninguém abandona completamente a influência de uma camada específica. Elas funcionam como se fossem camadas de uma cebola, que vão se sobrepondo e coexistindo. O que muda é qual delas exerce a principal influência em nossas vidas. Conhecer cada uma delas nos ajuda a enfrentar os desafios que nos impedem de amadurecer. Curta esse vídeo, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade e inscreva-se no canal. Sempre teremos bons conteúdos por aqui. O que é personalidade? A teoria nos diz que sua personalidade é o que você tem de próprio. É aquilo que você chama de seu de maneira única e forte. Quanto menos personalidade, mais você se confunde com a massa, com uma pessoa genérica. Quanto mais personalidade, mais você é inconfundível, único, singular. Primeira camada da personalidade. Nesta camada, quem predomina é o corpo. A constituição física nos leva a ter aptidões diferentes. Não nos lembramos, mas na primeira camada dominamos o corpo buscando a unidade, ou seja, controlar braços, pernas, caminhar, dormir, acordar. Por isso, o sofrimento próprio dessa camada envolve o corpo, dores físicas, como a fome, sono, as deficiências e doenças. O principal objetivo nessa camada é dominar a própria constituição física. Segunda camada da personalidade. Parte do que motiva as pessoas é explicado quando se entende a vida de seus antepassados, em seus sucessos e fracassos. As pessoas apresentam inclinação a repetir o que seus pais e avós fizeram. Você consegue imaginar uma linha costurando as gerações? A ponta que começou com seus parentes está agora com você. Outra coisa, já aconteceu de você se perceber agindo de uma forma e nem saber o porquê? Além de notar que seus antepassados também fizeram o mesmo, já dizia o cantor, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Essa é uma camada que nos acompanha por toda a vida, porque acontece uma personalização de gostos, desejos e preferências. O sofrimento próprio dessa camada envolve problemas hereditários e não estão sob controle do indivíduo. O principal objetivo nessa camada é provar e gostar das experiências vividas, a partir de sensações dos sentidos, por exemplo, o paladar, texturas e cores. Terceira camada da personalidade. Pela primeira vez surge uma motivação consciente, neste caso, a do conhecimento primário. Para entender melhor, imagine uma criança na fase dos porquês. O conhecimento não é buscado para se gabar ou para ter ganhos. Ela simplesmente quer conhecer por conhecer, só pela descoberta. O sofrimento próprio dessa camada
envolve os fracassos no aprendizado. A duração da dor é curta e a evolução natural da criança supera isso. São dificuldades vencidas com o tempo, exercícios e nutrição. E o principal objetivo nessa camada é exercer a liberdade no aprendizado, para entender como as coisas funcionam. Quarta camada da personalidade. Definitivamente, a quarta camada é uma das mais famosas. É nela que surge a questão da felicidade ou infelicidade, que na infância não era uma questão consciente, mas apenas uma reação automática provocada pelo mundo. Entra em cena o universo da afetividade, a carência e a noção de um afeto recebido ou não. Se a criança não tiver recebido um tipo específico de afeto de seus pais ou parentes, ela poderá ter problemas na adolescência e na vida adulta. Elas precisam se sentir seguras e notar a presença do afeto. Adultos que não superam a quarta camada tendem a ser vitimistas, levar questões objetivas para o lado pessoal e sentimental, veem-se de forma especial e com direito a praticamente tudo, além de se sentirem ofendidos e injustiçados com facilidade. O sofrimento próprio dessa camada envolve a percepção da infelicidade e o sentimento de rejeição. Pessoas aqui querem sentir que os outros gostam dela para que consiga agir. O principal objetivo nessa camada é encontrar a aceitação e segurança emocional. Quinta camada da personalidade. Nessa camada, as pessoas buscam ter orgulho de si mesmas ao se notarem como autoras da própria vida. Elas veem o mundo como uma realidade objetiva e concreta, não com sentimentos. Agora, a intenção é validar a força, encontrar obstáculos e enfrentá-los. Pode ser discussão verbal, disputa física ou implicância. Como o objetivo principal não é mais se sentir amado e sim ter respeito por si mesmo, é normal distanciar-se um pouco dos pais nesta etapa, ser briguento e arrogante. Um exemplo é o típico jovem que quer vencer, pensar que é forte e que consegue. O sofrimento próprio dessa camada envolve o sentimento de ser um perdedor. A falta de capacidade pessoal gera autodecepção. Não é o que os outros pensam, mas o que cada um pensa de si mesmo. E o principal objetivo nessa camada é vencer disputas e ganhar autoconfiança. Sexta camada da personalidade. Na sexta camada, busca-se uma vitória que alcance um bem objetivo. A pessoa usa sua capacidade para trabalhar e ganhar dinheiro. Aqui o que importa é o lucro, o dinheiro no bolso. A motivação é pagar as contas e sustentar a família, não receber elogios ou simplesmente vencer disputas. O foco não está em como nos sentimos, mas no resultado material das nossas ações. Para fazer uma comparação, quem está na sexta camada ouve críticas e busca se aprimorar para atingir melhores resultados. Quem está na quarta camada se sente magoado. O sofrimento próprio dessa camada envolve prejuízos objetivos, materiais. Por exemplo, falta de dinheiro para pagar as contas. O principal objetivo nessa camada é ter resultados práticos positivos, lucro, sustentabilidade. Sétima camada da personalidade. Nessa camada, a motivação é entregar algo para a sociedade. O indivíduo percebe que tem que cumprir o seu dever pelo bem da coletividade. A principal motivação da pessoa ao acordar e se levantar da cama é entregar sua vida em serviço aos outros. Não se trata de uma massagem no próprio ego ou de dinheiro. Quem chegou aqui entendeu que seu trabalho pelos outros é o seu lugar no mundo, sua razão de existir. O cumprimento de seu dever é a manifestação de seu amor pelas ações. O sofrimento próprio dessa camada é não cumprir o papel que a pessoa sabe que deve. É causar dor nos outros por ter falhado no dever. O principal objetivo nessa camada é compreender quem se é no grupo e ficar bem com isso. Oitava camada da personalidade. Quem somos nós
diante da morte? De frente para o fim, continuamos a fazer as mesmas coisas e nos sentimos em paz com a vida? Ou sentimos que precisamos mudar e recomeçar? Se as coisas que nós fazemos não têm um valor diante da morte, precisamos encontrar uma solução. Sobre isso vale um aviso. Largar tudo e mudar é a atitude de quarta camada. Quem entende o seu dever busca mudanças de forma responsável e segura. Aqui, a pessoa se preocupa com a noção de verdade e com a reflexão sobre o bem e o mal. O sofrimento próprio dessa camada é o sofrimento consigo mesmo, o peso de julgar a vida inteira culpando unicamente a si mesmo. E o principal objetivo nessa camada é encontrar o sentido da vida diante da morte. Nona camada da personalidade. Chegamos à camada da vida intelectual. Saiba que até os analfabetos podem chegar na camada da vida intelectual. E podemos ter os maiores mestres e doutores longe daqui. Seu interesse será buscar a verdade a qualquer custo, independentemente do que aconteça. É não ter paz até encontrar a resposta buscada. Isso é considerado como mais importante, mais do que receber elogios, dinheiro ou prestar serviços. O sofrimento próprio dessa camada é a ausência de uma solução a um problema intelectual. E o principal objetivo é alcançar a criação intelectual, inserir sua forma de ver o mundo na sociedade. 10ª camada da personalidade. Tudo o que você faz na sua vida corresponde ao ideal de verdade? Aqui percebemos que podemos ser maus e não caminhar na verdade, que podemos ser imorais. Nos vemos como representantes da espécie humana, dotados de autoconsciência e responsabilidade pelos outros. Morrer pelo que acreditamos não é um absurdo na 10ª camada. O sofrimento próprio nela é a percepção de que se foi imoral. Isso é um verdadeiro rasgo na própria biografia. E o principal objetivo nessa camada é obter os meios para exercer suas ideias na sociedade. Chegamos à penúltima camada da personalidade. Essa é a camada do eu histórico. Algumas pessoas mudam a trajetória da história mundial conscientemente, porque sabem que suas ações não morrem. A motivação da 11ª camada é a constituição de uma personalidade duradoura através do tempo. Nesse caso, suas ações serão julgadas pela humanidade. Afinal, elas mudam o curso da história. Independente do resultado positivo ou negativo de suas ações, Napoleão Bonaparte, George Washington, Lenin, Stalin, Alexandre o Grande e Gengis Khan são outros exemplos de personalidades que mudaram a história conscientemente. O sofrimento próprio dessa camada é falhar nos atos históricos pretendidos e não impactar, não modificar o rumo das sociedades. E o principal objetivo nessa camada é mudar conscientemente o curso da história, com suas próprias ações. Finalmente chegamos à última camada da personalidade. Essa é a camada do sujeito transcendental. Quem chegar nesta camada vai priorizar quem ele é diante de Deus. A maior parte das pessoas tem religião e vive uma espiritualidade, ritos, frequenta cultos. Mas mesmo estas pessoas terminam o mês pensando em dinheiro, nos problemas do mundo e na morte. Em qualquer camada é possível gostar de Deus, mas nas camadas inferiores a motivação principal, por excelência, não é Deus em si mesmo. Na 12ª camada, você sente o tremor de ter de responder a um ser infinito, enigmático, complexo e inevitável. É aqui que há um encontro com o sentido da vida por excelência. Os exemplos tradicionais dos que alcançaram essa camada são os de Moisés, Maomé, Gandhi, Siddhartha Gautama e os santos católicos. O sofrimento próprio dessa camada é decepcionar a Deus, e o objetivo é alcançar a redenção. E assim, fechamos o ciclo da vida humana. As camadas explicam a vida daquele que possui um corpo, se manifesta, aprende, supera sua necessidade afetiva,
confronta o mundo em busca da vitória, conquista habilidades úteis, descobre um dever social, vê-se diante da morte, busca a verdade, busca a vida moral, constitui um eu histórico e alcança a transcendência diante de Deus. Se esse vídeo gerou valor para você, nos ajude a divulgar. Curta, ative o sininho, inscreva-se no canal e comente abaixo em qual camada você está. Até a próxima!